bem-vindo para você assistindo nosso próximo episódio do Kepi Explica. Eu sou Richard Jones, do Canadá, junto com a doutora Julieta, da Colômbia. Sabe, Julieta, estava pensando sobre esses programas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu costumava assistir os programas da Dr. Kepi passou na televisão 6 horas da manhã, né? Então, antes de ir para a escola, eu assistia os programas, comendo café da manhã em frente. Eu me lembro pensando que esse é um programa que ele fez que não tem igual no mundo. Não por causa do conteúdo, mas o estilo também, né? Esse tipo de exposição de uma ciência não é muito comum. Todo mundo hoje tem cortes muito rápido, muitas coisas. Eu me lembro quando eu estava fazendo televisão no Canadá, a gente fez 3 ou 4 assuntos por hora, né? Dr. Kepi fica em Ele fica muito abrangente de falar sobre coisas, mas ele fica explicando com muito cuidado cada assunto. Então, eu acho que é uma coisa muito, não só de consciência, uma coisa muito educacional que ele faz, né? E me lembro pensando que, nossa, esse tipo de programa é tão atraente, ao mesmo tempo tão diferente do que já passou. E talvez foi por isso, não só por causa dos conteúdos no programa de televisão, nos conteúdo dos livros, que o Centro Nacional de Pesquisa em França chamou o Dr. Kepi o pensador mais original, heterodoxo no mundo atual, né? Por causa do conteúdo, da abordagem que ele tem para qualquer assunto. E hoje a gente vai entrar em um assunto muito pertinente, muito importante, sério, sobre inversão. Ele sempre fala sobre isso, né? Mas também essa questão da inveja, né? Ele vai dar muitos exemplos. Você nota a diferença entre esse tipo de programa e o que a gente... obviamente, é tão óbvio que tem uma diferença, né? O que você acha sobre isso? Bom, isso é até uma questão dos neurocientistas hoje que falam muito da dopamina, né? Então, eles ficam falando que hoje as redes sociais, elas têm um design de conteúdo, de velocidade, de tempo, para que o ser humano não se aprofunde em nada. Isso tem um efeito viciante na pessoa, porque ela quer mudar de assunto, aguenta 15 segundos, nossa atenção está diminuindo bastante. Então, ter atenção e aprofundamento em assuntos como esses, psíquicos, parece que está ficando uma coisa meio estranha. Então, para vocês que estão tendo essa oportunidade de escutar, é interessante perceber, porque vocês podem sentir até um certo incômodo. Mas o que ele está falando? Por que está falando porque disso? Porque ele não muda, ele não tem visuais atrás dele. Então, isso mostra já uma resistência que nós vamos criando a ter conversações que sejam mais significativas e que auxiliem, de fato, a compreensão do mundo e de nós próprios. Então, essa metodologia educacional que o Dr. Kepi desenvolve, que vem até a fundação da Faculdade Trilógica, ela é muito importante para os tempos de hoje. E parece que no mundo eles estão reconhecendo que sim, que é necessário que o ser humano faça um desaceleramento, slowdown, desse processo que ele acha que tudo é rápido e passa de uma coisa para outra. Interessante o que você está falando. Sabe que o mídia social, o desenho disso, como ele foi planejado, foi baseado no cassino. Eles pegaram pessoas que desenham cassinos no Las Vegas, etc. Porque esse cassino foi desenvolvido para você ficar mais tempo dentro e não sai. Então, eles usaram as mesmas técnicas com mídia social para você ficar, sabe, você está scrolling, né? E você fica, meia hora passou já, sabe? Esse tipo de coisa foi planejado. Na verdade,
Facebook, Meta, foi processado por causa disso, viciando as crianças. Então, o que você falou é muito sério, muito importante. E nesses programas, Dr. Kepi vai mais, Dr. Cláudia também mais a fundo, né? Aprofundar no assunto. E hoje nós vamos continuar aqui com os exemplos da inversão e da inveja, porque são muitos. E como nós estamos assim bastante distraídos, não conseguimos às vezes identificar, né, a questão da inversão. Ver nas coisas boas coisas ruins e nas coisas ruins parece que nós vemos coisas fantásticas. Então, o Dr. Kepi vai explicar aqui no próximo trecho alguns exemplos, vocês podem até tomar nota e ver com qual vocês se identificam. E lá no nosso canal, vocês podem colocar seus comentários se vocês quiserem também. Por exemplo, Dr. Kepi, há pouco nós estávamos comentando essa atitude que a maior parte das pessoas tem, de quando está num lugar, vai viajar, fazer uma viagem, está naquele lugar, não consegue usufruir daquilo que tem ali, já quer estar num outro lugar. Vai para outro lugar, né? Não consegue usufruir do bem. Esse é um sinal de inversão, quer dizer, de inveja também. Outro problema, por exemplo, uma pessoa passa a vida inteira dela se dedicando para conseguir um determinado objetivo. Quando ela consegue aquele objetivo, ela não consegue usufruir daquilo. Aí ela cai doente, ou então ela inconscientemente arranja uma forma de destruir aquilo. Então, Cláudia, o pior ainda é quando a pessoa nunca está contente com aquele objetivo que ela alcançou. Por exemplo, se ela alcança uma posição, ela já pensa numa melhor posição. Sim. Então, ela, em vez de ficar naquela posição e se desenvolver ali, ela já quer uma outra posição. E algo que eu estou notando muito atualmente nos clientes, assim, em geral, e da sociedade, é que o indivíduo, ele acha que o bem-estar vem sempre, vamos dizer, numa outra atividade. Se ele tem um bem, se ele tem uma casa, se ele tem uma atividade, ele sempre procura uma outra atividade, uma outra casa, como se mudando ele conseguisse sucesso na vida. E não o trabalho intenso, quer dizer, a aceitação daquilo que ele tem. Dr. Kepi, isso é muito frequente nas pessoas que procuram ajuda na análise. Elas acreditarem que elas foram menos avantajadas na vida, que elas tiveram menos sorte do que as pessoas de sucesso. Então, alguns se queixam que tiveram um ambiente muito sem afeto, outros que os pais eram divorciados, outros então que vieram de uma vida muito humilde, muito pobre. E isso a gente vê, Dr. Kepi, é muito comumente entre as crianças. E parece que no adulto esse problema de inveja se mascara, não é? Ele fica mais elaborado, mas a criança... E tem uma outra questão, Cláudia, que a pessoa acha que o sofrimento sempre vem do exterior. Aí é uma questão muito importante, porque, em geral, a psicologia coloca toda a problemática vindo de fora. Ou é uma questão, por exemplo, de não ter bens, que a pessoa acha que a torna infeliz, ou é uma questão, por exemplo, de não ter os pais como queria, Exato. Que a torna infeliz, ou então de não ter aquele carro, ou então de não ter aquela casa, ou então de não ter aquele amigo, compreende? Exato, um problema de inversão também, E doutor Kepi. mesmo questão de sexo. O indivíduo achando que se ele tivesse aquela pessoa, se tivesse casado com uma outra pessoa, estaria melhor, assim, afetivamente, sexualmente, também é um problema de inversão. Quer dizer, o problema principal, não só dos doentes, né, mas da sociedade em geral, é o indivíduo achar que aquilo que ele tem não é bom para ele. E que o que ele tem não é suficiente. Não tem ninguém que não pode identificar com isso, né? Essa coisa de fica descontente com o que a gente tem. Estava pensando, quando o Dr. Kepi estava falando sobre essa questão de mudar coisas muito, de mudar casa, mudar situações. Lá na Santa Catarina, agora, um aluno estava falando comigo, eles têm tantos empregos disponíveis que as pessoas jovens, etc., está pulando 1, 2, 3, 4 trabalhos por ano, né? Está não ficando em nada, certo? Então, pensando que essa está uma coisa moderna, essa é uma coisa que
o mercado de trabalho precisa, né? A pessoa que mostra muito iniciativa, muito mudanças para coisas. E não e nosso desenvolvimento vem de aprofundamento no que a gente está fazendo. Imagina Beethoven ficando cansado com música, né? Ele vai mudar para o quê? Para dança, para esporte, né? A vida dele foi nesse campo, né? Ele aprofundou nisso mesmo surdo, né? Então, esse é um exemplo para nós de ficar no que a gente está fazendo. E preste atenção que a gente está querendo mudar o tempo todo, são descontente. Essa é uma questão da nossa inversão, nossa inveja. Não, doutora Julieta? Quando eles falaram aí no início do trecho, ir para outro lugar, mudar, você falou de trabalho. A pessoa também hoje quer muito mudar de profissão. Então, está cheio aí de ofertas para transição de carreira. Então, a pessoa desenvolveu uma profissão durante anos, aí ela está no topo daquela realização e, de repente, fala, não, agora é o clássico, eu vou abrir um restaurante. E deixa toda essa sabedoria. Então, nesse livro, A Origem das Enfermidades, Dr. Keppe tem aquela frase do pensador francês, de La Rochefoucauld, e ele fala assim, que precisamos muita mais virtude para aguentar, olha, ele fala, suportar, aliás, a prosperidade do que a sorte adversa. Então, lidar com o sucesso, lidar com o bem, testa muito mais o nosso equilíbrio do que qualquer problema. Sim. Que coisa, né? Se os problemas começam a surgir, a gente vai pensar, esse function não funciona para mim, essa coisa não funciona para mim mais, essa pessoa não funciona, esse caso, esse trabalho não funciona, porque a gente não quer lidar com o que está acontecendo por dentro, né? Então a gente vai reinventar, né? Fala isso nos Estados Unidos, né? Reinventar você. Como essa é uma explicação, ao invés de lidar com os problemas. Me lembro, Dr. Julieta, eu nunca trabalhava para ninguém mais de 3 anos na minha vida, né? Eu fui muito esse tipo de pessoa que vai para outra estação de rádio, outro programa de televisão, outra coisa. E eu me lembro quando eu estava aqui em Brasil 3 anos, eu tinha uma crise, sério. Eu estava pensando que estou fazendo errado, eu preciso mudar, né? E tinha um grupo análise onde eles falaram sobre mim. E Dr. Keppe falou, olha, Richard, o que você precisa fazer, tentar fazer, é não fazer mais ampla, vai mais profundo. Faz o que você está fazendo com mais profundidade, vai mais profundo no seu trabalho. Esse mudou minha vida, porque eu nunca pensei nisso, eu pensei que precisa fazer muita coisa diferente, sabe, esse tipo de megalomania que a gente acaba. E quando ele falou isso, realmente, esse mudou minha vida. Eu estou aqui 25 anos fazendo o mesmo trabalho, desenvolvendo mais e mais e mais. Então, é o exemplo do que ele está falando lá. Então, Rich, pelo que você está falando, e é bom que vocês também comecem a relacionar. Quando nós caímos na armadilha da inversão, nós vivemos nela, é porque nós também temos muita megalomania. Então, nós vamos querer o tempo todo negar o bem que nós já temos. Isso é, mamma mia, que desafio negar. E, bom, vamos ver aqui o próximo trecho com alguns adendos e continuamos comentando depois. E, por exemplo, isso que a gente vê numa criança, ela ganha um presente, ela ganha 2, ela ganha 3, e quanto mais ela tem, parece que ela menos usufrui dos brinquedos dela, e sempre o do vizinho, do Pedrinho, do Joãozinho é melhor do que o dela. Então essa insatisfação constante que permanece na vida adulta, isso é que impede que a pessoa se realize. Isso se verifica muito também entre casais. Quando o outro, por exemplo, começa numa ascensão, geralmente o cônjuge desce em depressão, entra em crise, isso é muito comum. Ou então a mulher que não quer que os amigos continuem, a vida do marido com os amigos fica impedida. Eu vou te contar um caso, viu? Sim. Os telespectadores gostam muito de contar caso, né? Eu vou contar uma coisa interessante. Isso eu ouvi há muito tempo, dizendo que o indivíduo saiu pelo mundo para ver
onde ele encontraria um indivíduo feliz, satisfeito com a vida. Então ele andou o mundo todo, foi à Índia, foi à Rússia, foi à China, foi aos Estados Unidos, e não encontrava ninguém feliz. Então, quando ele estava voltando para casa, aborrecido, porque não encontrou ninguém totalmente feliz, tinha um lenhador assim numa floresta, rachando lenha. Então ele perguntou para o lenhador se ele era feliz. Ele falou que ele era feliz. Ele falou, mas por que você não tem camisa? Ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar camisa. Ele falou, assim mesmo você é feliz? Ele falou, sou. Nota, o indivíduo que não tinha nem dinheiro para ter uma camisa era o único indivíduo que ele encontrou feliz. Por quê? Porque ele estava feliz com ele mesmo, com o interior dele. Então, evidentemente que ele não estava feliz porque ele era pobre. Essa ideia de que a pobreza é algo que agrada a Deus também é uma inversão. Mas, como o senhor disse, colocar a causa dos problemas no exterior é uma inversão, não é? Não vê na própria vida psíquica. A maior parte dos indivíduos ricos são totalmente infelizes. Exatamente, né? Dr. Kepp. Muita riqueza e muita pobreza são extremos patológicos. É sinal que a pessoa é doente. Exato, e o rico geralmente não usufrui o que nem o que ele tem. Agora, pode ser rico feliz e pode ser pobre infeliz, né? Exato. Quer dizer, não depende de algo exterior. Exatamente. Por exemplo, Dr. Kepp, uma questão muito comum também, na nossa vida diária, a gente vê uma pessoa se tropeça em algum móvel, tem a tendência de xingar aquele móvel e culpar o móvel. Puxa, mas por que isso está aqui na minha frente? Ou então, se um cachorro pisa no rabo do cachorro, ainda fica com raiva do cachorro. O que você está fazendo aí na minha frente? E assim com as crianças ou entre as pessoas. E é essa sempre a tendência. Se está no trânsito, então é o trânsito que impede a pessoa de se desenvolver. Se o outro está indo devagar no meio do caminho, então fica buzinando atrás de uma maneira neurótica, sempre projetando no exterior a causa dos problemas. Aí é a projeção, né? Exato. A projeção, Cláudia, é o que distingue o indivíduo equilibrado do indivíduo doente. O indivíduo que projeta muito nos outros, quer dizer, que projeta muito os seus problemas fora, são as pessoas mais doentes. Agora, é muito importante que os telespectadores percebam que por detrás, ou no núcleo do ser humano, atrás dessa parte, assim, essa máscara artificial de atitudes neuróticas, de inveja, de competição, de egoísmo, de avareza, atrás dessa problemática está esse ser que o senhor se refere, não é? A estrutura psicoenergética da pessoa, que é, em si, fundamentalmente boa, bela e verdadeira. Portanto, é necessária essa conscientização para que a pessoa readquira esse contato com esse interior, fonte de sanidade. Sabe, Dr. Julieta, de ver essa coisa de bater no móvel, né? Que você... Está muito comum nos filmes americanos, né? Quando a pessoa fica frustrada, ele quebra coisas, sabe? Ele pensa que... Eles mostram isso sempre, né? Pessoa que está com muita angústia, ele precisa colocar isso para fora. Então, tem muito essa mentalidade, né? Obviamente, os filmes, eles querem mostrar drama, né? Coisa assim, mas é sempre assim. A pessoa fica frustrada, tá quebrando tudo na mesa dele. Então, é uma coisa muito importante de ver, essa coisa de colocar problemas nossos fora de nós. Então aí tem essa inversão, né, Rich? Nós achamos que os sofrimentos, os problemas vêm de fora da mesa, no exemplo aí do cachorro, da profissão que nós temos, do país onde nós nascemos, do nosso pai, da nossa mãe, e também pensamos que a felicidade viria de fora. Então ficamos procurando, né, através dessas mudanças, que nós em algum momento vamos encontrar a loteria e vamos ficar felizes. E aqui eles nos estão mostrando que a felicidade depende do que? Da nossa vida interior, né? Totalmente. De conscientizar. Se a gente não tem esse contato, e por isso a gente quer mudar muitas coisas, a gente fica inconfortável e pensa que uma mudança vai trazer benefício ou felicidade, e não vai assim. Tem mais um trecho aqui. Temos mais um trechinho, vamos lá.
Então, outro exemplo de inversão. Uma cliente falou assim: o meu marido me faz infeliz. Eu perguntei, mas o seu marido, o que associa? Qual a ideia que tem do seu marido? Ela disse: a ideia que eu tenho é de bondade, ele é um sujeito muito bom. Então eu falei o seguinte: a senhora tem a ideia de que é a bondade que a torna infeliz. Agora, nessa questão, viu, Cláudia? A questão da bondade, a questão do belo, a questão do bem, a questão da verdade, há um processo interessante, que a pessoa que é bondosa é que vê o mal, é que vê a maldade. Só a pessoa verdadeira, que ama a verdade, é a pessoa que vê a corrupção, que vê a destruição. Só a pessoa que ama a beleza, que gosta da estética, que gosta da arte, é que vê também a questão de ausência de beleza, ausência de estética. Dr. Kepp, é isso que o senhor chama a dialética socrática cristã, não é isso? Isso. O seu trabalho. E Sócrates, então, via o princípio da sabedoria era a conscientização, o conhecimento da ignorância, né? Ou então mesmo Cristo, que falava que os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados. Agora, em todo estudo da filosofia, existe esse conceito, viu, Cláudia? Por exemplo, se a pessoa fala que o mundo está em corrupção, que há corrupção, é sinal que essa corrupção mostra o bem que existe. Não pode haver corrupção senão no bem. Não pode haver feiura senão a beleza. Então, a beleza, vamos dizer, a beleza relativa mostra a beleza absoluta. Então, o indivíduo que fala, eu sou ateu, então aí mostra que ele está se rendendo glória ao ser divino. Que é só o indivíduo que nega o ser divino é que admite também. A pessoa só pode negar aquilo que ela admite. Isso é interessante, que agora é o fim do ano, né, um fim do ano de festas relativas assim ao Natal, relativas ao Ano Bom, e isso mostra essa questão básica na filosofia, que o mal mostra o bem supremo que existe. Então, o senhor quer dizer que as pessoas mais virtuosas são justamente as pessoas que admitem que têm mais problemas? Ou as pessoas mais equilibradas, no sentido assim, psicanalítico do termo? Os mais equilibrados são aqueles que veem mais os próprios problemas e os problemas da sociedade. Que vê mais suas deficiências, suas falhas. Exatamente. Então, a conscientização do próprio desequilíbrio é muito valiosa. Então, a pessoa não deveria ter medo de ver problemas. Isso é outra inversão. A pessoa achar que vendo os problemas, ela vai passar a ter mais problemas. Que é ruim ver os problemas. Não é ruim ver os problemas. O que torna a vida desagradável é a patologia que está escondida. Não, a patologia é o ato de não querer ver os problemas, justamente. O problema todo mundo tem. Exatamente. Não é interessante de ver mais problemas que você vê, mais saudável você é. Porque o problema é uma negação do bem. Então, se a gente está conscientizando nossos problemas, a gente está sendo mais saudável, mesmo que não sente tão bacana às vezes. Mas eu estava, quando ele estava falando, lembrando esse exemplo de Cristo, né? Coisa mais poderosa, talvez, na história, quando ele falou: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Todo mundo conhece essa história, né? Mas você pensa sobre a sabedoria disso. O Cristo não falou o que eles precisam fazer, ou o que eles não podem fazer. Ele só colocou a pessoa a ter contato com o bem dentro, né? É uma dialética, uma conversação por dentro. Nossa, isso é verdade. Eu estou muito pecador também. Quem é eu para julgar? Sabe, esse tipo de diálogo que acontece é uma dialética muito poderosa. Esse mudou a situação. E depois ele conscientizou os homens nessa situação, alguns que não gostaram, outros que talvez sentiram aliviado, graças a Deus, não precisa fazer nada. Ele foi para a mulher e conscientizou ela. Olha,
Ninguém aqui está condenando você, até eu. Mas vai agora, mas não faz isso mais. Não é bom para você. Não falou nessas palavras, mas dialética sempre. Então, Cristo foi um grande psicanalista, né? Foi. E é muito comum, talvez vocês ficam assim pensando por momentos, puxa, então eu sou invejoso, sou invertido. Agora, o que vou fazer comigo? Mas pensem o seguinte, quando nós conscientizamos, nós temos uma chave de ouro. E muitos pacientes da clínica aqui, muitos alunos da faculdade, eles começam a perceber que, de fato, é uma grande vantagem ver o problema, porque eles abrem a porta para recuperar essa sanidade que os doutores tanto nos lembram, né? Que está lá na base. Quando tem uma corrupção, isso demonstra, lembrem que ele falou aí, que tem uma sanidade lá escondida que nós podemos resgatá-la. Essa conscientização também, Dr. Julieta, alivia o stress tanto. A gente tem tanto stress para tentar manter essa coisa que não está verdade, que admitindo alguma coisa, a gente relaxa. Imagina o benefício do nosso corpo. Então, até a próxima vez for outro episódio do Kepi Explica. Até lá. Apoio Cultural Instituto de Ciência e Tecnologia Kepi e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepi e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Kepi Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.